Aí os métodos utilizados, que agora nós vamos usar agora nos métodos simples, repare que esses métodos são típicos e tradicionais, vocês encontram nos livros de logística, encontram nos livros de pesquisa operacional, mas Deus me livre do tempo aí. Vamos lá. Só vou falar ligeiramente, porque, pelo amor de Deus, me perdoe. Né? Então, nós temos 3 métodos aproximativos. Por que são chamados de aproximativos? Porque esse é o critério de distribuição. Pode até lhe dar uma solução boa, mas não é a melhor, não é a ótima. Pode ser a ótima, mas ele não lhe indica, não tem nenhum indicador que lhe garanta que a solução que você encontra por um daqueles métodos é a ótima, é a melhor, não é? Só existe um método universal, esse é o universal, que é o método indicadores UV, que é conhecido por alguns autores como método MODI, Modifying Distribution, né? Que é um método de melhoramento de um daqueles critérios de distribuição, se forem possíveis ser melhorados. Né? E outros métodos experimentais são aqueles que eu disse que cada empresa, cada grande organização tem seus métodos típicos que não vai passar para ninguém, nem vai botar num livro para os seus concorrentes copiarem. Passou o método do Léo, critério de distribuição da regra do Noroeste. É simples, né? Alocar as quantidades das origens, saturando uma de cada vez, de acordo com os destinos, começando pela casa do canto esquerdo superior. Tanto que esse método é às vezes conhecido por alguns autores como o método do canto esquerdo superior. Nós vamos ver daqui a pouco o que é regra do Noroeste. Passa aí, Léo. Então a gente começa a distribuir as origens, saturando. Saturar é distribuir ela toda ao longo dos destinos. Quando ela se esgotar, eu passo para outra. Então eu começo sempre pela casa do canto esquerdo superior, que é aquela casa A1, que o custo é 8. Passa aí, Léo. Então, resultado desse processo, eu vou distribuindo as quantidades, 15 mais 22 tem que dar 37, 41 mais 24, 65, 28 mais 24, 42, e também os destinos têm que coincidir, porque nada desaparece. 15, 63, 24, 14. Portanto, o que é o método da regra do Noroeste? Por que é Noroeste? Vocês estão vendo que as quantidades se distribuem segundo a diagonal. A diagonal ali da matriz é mais ou menos, né, o ponto cardeal noroeste, está entre o oeste e o norte. Né? Por isso a regra é conhecida como regra do Noroeste. Então está aí, o menor custo da matriz é 1. Eu vou colocar a maior quantidade possível. Aqui é 52 e aqui é 65. A maior quantidade possível é a menor das duas, porque eu não posso ter quantidade negativa. Então eu posso tirar 52 de 65, mas não posso tirar 65 de 52. Então o critério é esse, repetitivo. Depois de 1, a casa de menor custo é 3. Aí eu jogo tudo que pode, né, nos 14 do destino ali, eu atendo lá em cima pela origem A. Depois é 4. 4 não pode, porque saturou, né? Satura. Então, 0 aqui não pega mais nada aqui. 5 também está saturado. 6 é a casa de custo 6, eu posso colocar ali, né, 15, já botei 2 lá em cima, no 8, né, e simplesmente eu estou alocando de acordo com cada custo necessário. Né? Então, aí é um critério bem simples, não tem como errar. Então, realmente, a gente tem que zerar tudo e a prova é feita pela somatória das origens. 42 mais 52, 2 mais 21 mais 14, tem que dar 37. E o destino, 13 mais 2, 15. 21 mais 42 mais 12 dá 63, 52, 52. Então, esse método só tem uma particularidade. É o único método, eu esqueci de me referir, que os métodos, como nós vimos no modelo fundamental de logística, a somatória das origens tem que ser exatamente igual à somatória dos destinos. Por isso, quando acontece isso, se diz que o modelo é equilibrado. Mas na prática, eu posso produzir mais do que mercado, ou o mercado pode ter mais demanda do que o que eu posso produzir. Portanto, na prática, os modelos são sempre desequilibrados. Mas, para aplicar os métodos, eu tendo a equilibrar. Equilibra-se como? Criando-se uma origem passageira. Passou isso aí é o custo total. Né? Também se diz que uma solução é normal. Mas retorna aí um pouco só.
Retorna um pouco. Antes. Se diz que uma solução normal, dentro dos critérios matemáticos e algébricos, quando o número de casas ocupadas for igual ao número de linhas mais o número de colunas menos 1. O que em álgebra é a mesma coisa que dizer que o número de raízes de um sistema de equação é exatamente igual ao número de equações menos o número de variáveis, mais o número de variáveis menos 1. É a mesma coisa que a gente está falando ali em termos de simplicidade matricial. Então se diz que uma solução é normal quando o número de linhas menos o número de colunas menos 1. Então eu tenho que ter 6 casas ocupadas para esse caso. São 3 linhas e 4 colunas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a solução é normal. Quando é que ela é degenerada? Quando eu tenho um número de casas ocupadas menor do que a somatória das linhas e a somatória das colunas. Portanto, eu tenho uma casa a menos que deixa de ser ocupada e nós vamos ver que isso não é uma solução errada. Isso acontece todas as vezes em que eu for alocar uma quantidade numa casa pelo custo mínimo. Por exemplo, se eu tivesse 42 aqui e 42 aqui, na hora que eu coloco 42 aqui, eu zero aqui e zero aqui. Aí eu vou ter menos uma casa ocupada. Aí se diz que essa solução vai ser degenerada. No caso da solução degenerada, aí nós vamos ver que só vai implicar em limitações para aplicar o método de otimização. Mas se for desequilibrada, vamos ver quando é desequilibrada aí, 12 minutos, não vai dar mesmo. Então, quando é desequilibrado, quando a somatória das origens for diferente da somatória dos destinos, eu equilibro com a linha ou a coluna de custos zeros, porque não existe um equilíbrio para uma origem ou um destino virtual,